esse livro aqui que acabou da doutora Neuza. Não tem mais esse livro, você não vai conseguir encontrar em nenhum lugar, nem na editora a qual ela desenvolveu, que é a editora Cófia, antiga editora Mar. Não existe mais esse livro, porque esse livro foi compilado aqui. Então todo o livro está resumido na Bíblia. Então você tem os estudos no início da Bíblia, aqui discernimento espiritual bíblico, oração de guerra, que é o tema que eu vou falar hoje, nessa Bíblia. Mas o livro que eu vou sortear é esse que está dentro da Bíblia, que não existe mais. Então, como que eu vou sortear? Na verdade não é sorteio, né? Fiquei falando sorteio quase toda a devocional. Eu vou premiar a pessoa que comentou em todos os comentários dos livros que eu fui colocando aí, né? E inclusive eu já escolhi o vencedor, que é vencedor, o vencedor para isso. Estou esperando o pessoal ir entrando aí, bater o número razoável para eu poder mostrar para vocês a sala da doutora Neuza, né? Que é a biblioteca dentro da sala dela. E amigos, amanhã eu vou contar para vocês o que eu pensei para o final. Então preparem-se. Amanhã eu vou contar para vocês o que eu pensei para o final da live, para o final da devocional, desses 21 dias. Eu vou comentar, vou falar, né? Eu estou empolgado, estou muito empolgado, porque hoje nós fizemos várias reuniões sobre isso, alguns amigos que têm me ajudado, e nós pensamos muito. São pessoas que têm orado por vocês, são pessoas que têm gerado profeticamente esse propósito de devocional, de conhecimento profético, de uma mentalidade profética através da literatura, e eu tenho certeza que vai ser abençoador para todos. Ontem nós falamos de um tema que é a divina revelação do inferno, e algumas pessoas até chegaram a me perguntar: você acredita mesmo nesse livro? Lembrando que eu falei que toda profecia precisa ser julgada, certo? Então nós precisamos julgar todas as profecias e espíritos também, para ver se procede de Deus. Então um livro, a divina revelação do inferno, é revelação. Não é uma doutrina ou uma teologia, é uma revelação que uma pessoa teve, então precisa assim ser julgado. Mas eu trouxe porque dentro da literatura evangélica nós não temos muitos assuntos relacionados com o inferno, que faz parte também da devocional, faz parte do conhecimento cristão, o inferno, né? E a gente precisa conhecer essa parte, porque Jesus nos resgatou das trevas, Jesus nos resgatou do inferno. Então a gente precisa conhecer, e a arma poderosa é caminhar, ter o estilo de vida dos céus. A arma de ontem foi o estilo de vida dos céus, certo? E então agora eu gostaria de mostrar para vocês, aqui onde eu tô, é a minha sala, onde eu faço a ministração de libertação, né? E não só a ministração de libertação, todas as reuniões de projetos, todas as reuniões que eu faço de livros, nós fazemos aqui nessa base que eu estou, que é a minha sala. E trabalhavam aqui comigo, né, o Igor, o Matheus, algumas pessoas trabalhavam comigo aqui nessa sala, e eles me ajudavam, né, trabalhando na parte da editora. O Igor é meu assistente também, o Matheus também é meu assistente, e eles sempre os dois me ajudam muito dentro do ministério a pensar. Eles são aqueles que me trazem para a realidade, chamam minha atenção. Eles são mais do que assistentes, se tornaram filhos, discípulos, amigos. E é muito importante na nossa caminhada nós termos pessoas assim, né? Que nos ajudem, que chamem a nossa atenção, que nos corrijam, né? Pra gente crescer. Então essa sala é o ambiente onde eu faço provas de livros, onde eu recebo as provas de livros. Aqui é o ambiente onde eu vou orar para saber da direção de Deus a respeito do que nós devemos publicar, do que deve sair para o mercado editorial, né? Durante a semana, aos finais de semana, onde tem ministração individual de libertação, é o espaço que eu faço a ministração individual de cada pessoa que eu atendo. Então, tanto aqui se transforma no ambiente de trabalho, quanto no ambiente de ministração. Fora que também nós temos o ambiente na Regos, ali no Shopping Eldorado, no Eldorado Business, que é uma torre, né? E nós temos ali uma sala também que nós utilizamos, que é a base mais para projetos internacionais e projetos a questão nacional. Então Deus ele tem nos dado algumas coisas. Eu gostaria agora de mostrar para você a sala da doutora Neuza. Então, bora me acompanhar. Te dou um pouquinho aqui de água.
que falar da sede, né, irmãos? Então, bora, que eu tô muito empolgado para mostrar para vocês o que Deus tem preparado pra gente. Então, o Matheus tá aí levando a câmera, o Dom também tá ajudando. E aqui é o Ágape, para quem já veio aqui é a escola também, né? Aqui é a parte da recepção superior, tem a recepção inferior. Aqui é que eu tô com amigos, então eu tô tranquilo, mas você imagina esse espaço, irmãos, vazio. Ali é um corredor, né? Que eu não tenho coragem de ficar aqui sozinho. Agora eu vou na sala da chefa. E ela liberou. Antes de ir na sala dela, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Aqui são as graduações da doutora Neuza, né? Então tem a honra ao mérito, tem a graduação dela de teologia, de doutorado. Aqui tem a questão também do que ela estudou, né? Algumas premiações de Israel que ela ganhou. Aqui dos Estados Unidos de 1990, que ela foi estudar. Tudo isso daqui são diplomas e reconhecimentos que ela teve. Isso é o que faz ela uma doutora. Ela é doutora em missiologia pela Fuller, né? E aqui é a sala dela. Ela liberou de eu mostrar. Aqui é a chefa, né? Sala da diretoria. Mano, sala da diretoria, velho. Deus é pai. Então, aqui é a sala dela, onde todos os direcionamentos do ministério, todas as decisões, todos os cursos, seminários, aconselhamentos eram feitos, né? E como ela agora está se cuidando, está cuidando da saúde, ela não está aqui em tempo integral mais, mas ela continua a liberar comandos, orientações, conselho, porque ela é a presidente do ministério. Aqui nós temos 6 fileiras, né, 6 prateleiras de livros internacionais, onde ela estudou 10 anos na Califórnia, na Fuller, né? Fez teologia lá, doutorado em teologia na Fuller. Então ela trouxe vários livros dos Estados Unidos. Aqui são poucos livros que temos, viu? Porque na casa dela tem muito mais livro e meu, é incrível, sério. Aqui também são livros que ela tem. E os 21 livros que eu tenho conversado, compartilhado nas devocionais, foram livros que ela falou assim: Baeta, o que você quiser pegar na minha sala, você pode pegar e você pode ler. Mas eu vou te indicar alguns livros. Lembra que a Profecia das 7 Montanhas, outros livros também, Humildade, outros livros que eu disse que ela me deu, né, para ler, eu peguei dessa parte aqui, ó. Então toda essa parte aqui, né, até aqui embaixo, são partes onde eu peguei esses 21 livros. Então, de verdade, esses livros saíram daqui, que foi o meu discipulado com ela, nessa mesa onde eu tive muito discipulado. Ela sentava aqui, né? Eu tinha muito discipulado, muitas conversas, puxões de orelhas, e enfim. Aqui, eu queria mostrar para vocês, são os cadernos que ela escreveu, né? Quando ela estava estudando nos Estados Unidos. Aqui é o caderno que ela fez em 1987 lá na Fuller, em inglês, porque ela, né, fala inglês, então ela fazia a faculdade lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Foca aqui, Matheusinho, para eles verem. Aqui é a letra dela, tudo aqui é estudo, né? Anota aqui. Que legal, né? De avaliações e tudo aqui, que da hora. E foi onde ela estudou na Fuller. Então, tudo isso daqui são cadernos e apostilas dela, que nós estamos trabalhando com a autorização dela para traduzir, né? E aqui, mano, tem uma espada. Sério, tem uma espada. E toda essa parte aqui, vem vindo, Matheus, comigo. Vocês vão ver uma garrafa tão bonita aqui. Tudo isso daqui são bíblias. Então, começa de lá pra cá. São bíblias. E olha essa daqui. Que da hora. É bíblia em japonês. Essa bíblia aqui, uma bíblia em japonês. Olha que da hora. Bem pequenininha. Japonês, olha. Ela lia a bíblia em inglês, japonês, espanhol, português, inglês, né? Aqui tem bíblia em espanhol, bíblia em inglês, bíblia em japonês. Aqui, meu, japonês é japonês, né? Eu não entendo muito. Então, quer dizer, porque eu não entendo nada, né?
E aqui ó, as anotações que ela fazia na Bíblia em japonês, que legal. Glória a Deus, né? Isso é um legado muito poderoso que nós temos, a responsabilidade de continuar na parte da literatura. E é o que eu quero preparar para vocês. Aqui, ó, um exemplo que nós fizemos. Ela trouxe dos Estados Unidos esses livros do Charles Spurgeon. Olha só, esses livros do Charles Spurgeon. Ela trouxe dos Estados Unidos, né? E aí nós transformamos nesse livro aqui, ó, que é o Senhor dos Exércitos de Anjos. Então são vários estudos que ela trouxe dos Estados Unidos. Tem mais de 15 livros, esse daqui é o terceiro livro do Charles Spurgeon, mas tem 15 livros desse sobre batalha espiritual que nós estamos fazendo pequeninos assim, né? Que são conteúdos. Esse daqui foi o que eu fiz com vocês, o Senhor dos Exércitos de Anjos. Com a autorização dela, é claro. Nós estamos traduzindo, né? Porque como já faz mais de 100 anos, nós temos direito de tradução, porque virou domínio público. Agora, como é traduzido pela editora Cofia, não é mais domínio público, é domínio da editora, qual a doutora Neuza nos deu. Então, aqui tudo são livros, vocês podem ver. Aqui são dicionários bíblicos que ela tem. Aqui em cima são fotos, né, que nós trouxemos também por autorização dela para fazer a biografia, mas ela disse que ainda não é tempo de ser divulgado, então nós estamos respeitando, mas nós vamos fazer a biografia que ela tem liberado, né, de nós fazermos. E é isso, irmãos, eu estou muito empolgado, né, por tudo que nós temos vivido nesses 21 dias. E qual que seria a recompensa que eu falei para vocês no final da live, da devocional? Tudo que eu vivi nessa sala com ela em respeito à literatura, desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, através de livros, que é o rio que eu fluo do legado, eu vou trazer para vocês, porque o que Deus tem nos mostrado é que nós precisamos viver uma mentalidade profética, né? Mentes proféticas, mentes que vivem de acordo com a vontade dos céus. E eu aprendi aqui, então eu gostaria de levar isso para vocês. A mesa que eu tive aqui com ela, eu vou levar para vocês e juntos nós vamos crescer, né? Eu não sou melhor do que ninguém, não significa que eu aprendi com ela que eu sou melhor do que alguém, pelo contrário. Ela sempre falou que o maior é o menor e o maior é aquele que serve. Então, eu gostaria de dar a vocês, de verdade, de coração, tudo que eu recebi dela e tenho recebido, porque ela continua sendo minha mentora, puxa minha orelha, fala comigo, né? E eu tive que pedir autorização dela para estar aqui na sala dela, para mostrar isso, porque é uma coisa íntima dela. Mas eu falei, doutora, eu gostaria de mostrar porque foi algo que me impactou. Eu gostaria de levar isso para as pessoas também. E aí ela me liberou, amém? E agora eu vou começar a live com vocês lá em cima, mas antes eu gostaria de falar para vocês que tudo que Deus tem nos dado como nação, não é um legado que nós carregamos. Igreja curada, nação transformada. E a transformação vem através da mentalidade. Nós precisamos criar uma mente profética. E esse espaço aqui do Ministério Ágape Reconciliação, que é a Escola Mar, agora estamos desenvolvendo o Instituto Neuza Itioca, é para levar tudo isso, né? É para levar tudo isso. Colocar em sites, colocar em artigos, né? E levar o conhecimento para vocês. Eu tenho certeza que muitas coisas, em nome de Jesus, nós viveremos. E esses 21 dias foi só a preparação. Você foi preparado para viver algo que você nunca esperou viver e nem eu, né? Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem é o que o Senhor tem preparado para nós. Não terminou aí, olha isso. Toda essa parte aqui são livros em inglês e são livros que ela também trouxe dos Estados Unidos, que nós vamos futuramente também trabalhar na tradução para a edificação da igreja, né? Livros bíblicos, livros com ênfase na Bíblia, livros que têm dicionários bíblicos, livros que servem para trazer inspiração em sermões, em pregações. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais além daquilo que nós vivemos pela fé. Amém? Agora eu gostaria de orar com vocês para nós iniciarmos a nossa devocional sobre oração de guerra. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor. Pedimos, ó Pai, que teu Espírito venha nos abençoar. Ativa, Senhor, a nossa mente, ativa, Deus, o nosso coração e que nós possamos viver, Senhor, algo além do que nós esperamos em Ti, Pai.
Espírito Santo de Deus, eu peço que a tua verdade venha sobre nós e que nós possamos viver realmente coisas novas, coisas grandes no teu Espírito, Pai. Senhor, abençoe essa live de hoje, que nós possamos ser abençoados, Pai. Em nome de Jesus, ativa o nosso espírito, Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, viver uma oração eficaz e uma oração de guerra, Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã, e que juntos nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa live de hoje, que é sobre oração de guerra poderosa. Amém? Então eu vou falar com vocês em relação a essa Bíblia dela, e eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados, em nome de Jesus. Amém? Eu já mostrei para vocês a sala dela, já mostrei para vocês o lugar onde eu aprendi muitas coisas do mundo espiritual, do mundo físico também, né? E principalmente a orar. A doutora Neuza sempre foi uma mulher de oração, e ela sempre ensinou a todos os discípulos e filhos dela orarem, né? E a oração, ela revela a verdade de Deus. E existe a realidade e a verdade, né? Então existe a verdade sobre a realidade. Nos tempos bíblicos, a realidade era de grandes conflitos por causa da região que o povo de Israel ficava. A fé nos mostra que primeiro se ouve a voz de Deus, se vive a experiência com Ele e depois se lê o texto bíblico para compreendê-lo à luz, né, da palavra. E em seguida, a experiência e a voz de Deus são relidas em comparação com os textos sagrados e assim por diante. A Bíblia nos mostra como Deus atuava a favor dos seus escolhidos. Então, antes de nós orarmos, nós temos que ter a fé de que Deus existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E nós precisamos crer que Ele existe. Então nós precisamos caminhar em espírito e em verdade através da fé. E a fé, ela vai além da nossa realidade, do campo da realidade, né? A fé, ela é totalmente espiritual. E a fé, ela envolve oração e batalha espiritual. A Bíblia nos mostra sobre batalhas físicas e espirituais que o povo vivia, não é? Entre os deuses que pediam os territórios. Então na Bíblia existiam deuses que pediam territórios, não é? Que era o conflito das religiões, que trazia conflitos políticos, conflitos sociais. E Deus na Bíblia é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E eu já li com vocês 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 20, que fala sobre o rei de Arã da Síria, que declarou guerra contra Israel. Visivelmente, o exército humano do rei sírio era mais forte e numeroso, porém, ele não contava que Israel tinha um segundo exército, que era o exército do Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de ler com vocês 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, não é? Irmãos, vocês já perceberam que eu fico tossindo, né? É o ar-condicionado aqui no meu serviço. Na minha casa, o ventilador que fica na minha cara. Então, me dá essas tosses de pigarro, né? Mas não é tuberculose, não. Tá amarrado. 2 Reis, capítulo 6, não é? Que diz o seguinte a partir do versículo 8. Ora, o rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com este tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas vezes. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar seus servos. Ele interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto diz no secreto dos seus aposentos. E aí aqui eles começam a falar sobre Eliseu, não é?
E aí Eliseu, ele ora porque o servo dele fica com medo da tropa inimiga. E aí Eliseu vai suplicar a Deus para abrir os olhos do servo dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: rogo-te que fira estes homens de cegueira. Então, Eliseu, ele confiava na soberania de Deus. E o servo dele não tinha essa experiência. Uma vez, eu estava conversando com o Mateus, que trabalha comigo, e nós estávamos orando numa torre de oração, e eu estava tendo uma visão espiritual, ele não estava conseguindo ter essa visão. Eu falei assim: Deus, ele precisa estar na fé aqui comigo, para ver como o Senhor vai agir. Então eu orei para que Deus pudesse abrir a visão do Mateus, e Deus abriu, e ele conseguiu ver aquilo que eu estava vendo espiritualmente. Isso foi muito louco, porque ali os dois ativaram a fé de uma forma sobrenatural, e nós começamos a orar sobre a nossa cidade de São Paulo. E eu lembrei muito sobre Eliseu, que orou para que o servo dele pudesse ver também e entender espiritualmente. E a oração de guerra nos permite isso, orar de forma eficaz a palavra de Deus, não é? Jacó pôde ter um encontro com os anjos de Deus. Este encontro foi no momento de sua dificuldade. Gênesis capítulo 32 vai falar sobre a dificuldade de Jó. E é muito interessante essa dificuldade de Jó. Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: este é o campo de Deus, e por isso deu àquele lugar o nome de Manarim, 2 exércitos. Então, Jacó, Eliseu tiveram uma experiência com os anjos de Deus através da oração de guerra, não é? E nós precisamos, como igreja de Jesus, orar. A oração nos liga a Deus. É através dela que os nossos medos encontram a verdade. Tanto Eliseu quanto Jacó tinham motivos para o medo, mas o Senhor dos Exércitos estava presente na vida deles. E Deus guerreou contra o medo interno e externo dos seus escolhidos. Então, quando Deus ele começa a guerrear as nossas guerras, não existe medo. Então, quando você está com medo, você tem que entregar o seu medo a Deus. Quando você está em dúvidas, você deve entregar essa dúvida a Deus, não é? Porque é Deus quem vai guerrear a tua guerra. Na Bíblia, ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos de Anjos. O Senhor dos Exércitos, ele nunca perdeu uma guerra. Ele nunca vai perder uma guerra. Aê, família amiga entrou! Dos meus melhores amigos. Glória a Deus pela vida de vocês. Muitas coisas que eu sou hoje, vivi sobrenatural, foi com a família Mingo. Então, Deus, ele vai guerrear as nossas guerras. Deus, ele é o Senhor dos Exércitos, né? Os amigos de Daniel e o próprio profeta de Daniel tiveram auxílio do Senhor dos Exércitos. A oração de Daniel incomodou os principados da região persa. Daniel capítulo 6. A oração de Daniel, a oração de guerra de Daniel, incomodou os principados e potestades. E Deus então enviou um anjo para socorrer a Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 22. Aí você fala para mim: Tiago, isso ficou lá no Antigo Testamento. Não, os anjos de Deus são eternos como Deus é eterno. A presença de Deus é eterna porque Deus é eterno, né? O nosso inimigo, infelizmente, também é eterno. E ele vai guerrear contra nós. Mas nós estamos ao lado daquele que venceu todas as guerras. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E teve uma vez que eu perdi o meu RG. Isso foi em 2007, mais ou menos. 2007? Não, foi 2009, 2010, por aí. Eu perdi o meu RG. E eu tinha que fazer uma documentação qual eu precisava do RG. E aí eu fiquei desesperado, eu comecei a orar: Senhor, me ajuda a encontrar esse RG, me ajuda a encontrar esse RG. E nada do RG ser achado, encontrado em casa, em nenhum lugar. E aí eu fui lá no Poupa Tempo, tentei tirar RG, eu falei pra mulher: não, tem que ficar pronto hoje. Ela riu da minha cara: meu, você tá doido? RG ficar pronto hoje, no máximo, o RG pode ficar pronto em 5 dias, né? No mínimo em 5 dias. E aí eu virei pra ela e falei assim: mas Deus vai me ajudar. E saí do Poupa Tempo e comecei a orar: Senhor, libere os seus anjos dos 4 cantos de São Paulo para que o meu RG
venha ao meu encontro, Senhor, libere os seus anjos, eu não consigo encontrar meu RG agora, e eu preciso agora desse RG para poder fazer essa documentação que na época era para fazer o FIES, para eu continuar a estudar na faculdade. E aí eu comecei a orar para Deus liberar os anjos deles, mover São Paulo e o RG vir nas minhas mãos, que eu tinha pouco tempo para ir no banco, né? O banco fechava às 4 horas da tarde e eu comecei a fazer oração 2 horas da tarde. E eu comecei a orar com guerra mesmo, no meio da rua alta, todo doido, né? E aí eu lembro que eu tava orando e aí o meu primo, né, meu primo Guilherme, mandou uma mensagem, ligou para minha mãe e falou: olha, eu tava no restaurante aqui comendo e o RG do Thiago tava pendurado no balcão do restaurante ali no caixa. E aí eu falei: como assim? Eu nunca passei naquele lugar, mãe. E aí minha mãe falou assim: mas a gente tava orando para Deus mover os anjos pra gente achar o seu RG. E eu consegui encontrar meu RG e consegui assinar a documentação 4 horas da tarde em ponto, ali como que é o nome do banco? Na Caixa Econômica Federal, né? Ali perto da 25 de março. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando nós oramos com fé, o Senhor atua. John Wesley disse que Deus nada faz a não ser responder às orações dos santos, dos justos. Se você é santificado pela palavra, se você é justificado pelo sangue do Cordeiro, a oração do justo vale muito os seus efeitos, não é verdade? Os anjos do Senhor, como eu falei para vocês, estão acampados ao nosso redor. Salmos 34:7. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Não é? Eu falei isso para vocês. Satanás, ele omitiu uma coisa para Jesus: aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, porque Satanás sabia dessa verdade. Satanás só disse para Jesus: joga-te daqui para baixo, porque aos seus anjos, né? Mas Satanás omitiu de que era no caminho de Deus. Então você precisa estar no caminho de Deus. Você precisa estar debaixo da vontade de Deus para receber o socorro dos anjos no meio da oração, não é? E a oração, ela faz parte da batalha espiritual. Antes de orar, nós precisamos pensar, buscar o conhecimento sobre Deus. A oração é a manifestação mais exata sobre a vida cristã. A inteligência não é oposta a uma vida de oração. A teologia e o estudo sobre a palavra não podem ser ausentes da oração. Então, se você estuda teologia e se você estuda a Bíblia, mas não tem uma vida de oração, você só está estudando mais um livro. Porque a teologia só tem eficácia através da oração, não é? A batalha espiritual envolve oração. A nossa vida envolve oração. Jesus, após o seu batismo, saiu cheio do Espírito Santo. E pelo mesmo Espírito, ele foi levado ao deserto para uma batalha. Então, Deus, ele é a nossa presença, não é? Deus, ele é a nossa vida. Deus, ele é a resposta das nossas orações, certo? E aí também, Jesus, ele tinha uma rotina de oração. Se nós formos trazer para o Evangelho de Deus, né, para o Evangelho de Cristo, Jesus, ele foi dependente do Pai. João, capítulo 5, diz que o Filho não fazia nada por si. Tudo que ele fazia é porque ele via o Pai fazer. Então, a maioria dos filhos de Deus só lembra que precisa orar quando as coisas não vão bem ou quando elas fogem do nosso controle. Então, o evangélico tem a tendência de orar só quando tudo está pegando fogo, né? Ou quando tudo saiu do seu controle. Aí a gente lembra que tem Deus. Mas Jesus era diferente. Muitas vezes ele parava tudo o que estava fazendo e se retirava para orar, não é? E está lá em Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então Jesus, ele se despediu da multidão, subiu ao monte para orar. O que acontece é que a nossa geração precisa voltar a orar. E com Mateus, que é o que eu sempre estou falando aqui, que trabalha comigo, nós fizemos um voto com Jesus de orarmos 3 vezes ao dia durante o nosso período de trabalho. Nós oramos na parte quando nós chegamos da manhã, nós oramos na parte da tarde após o almoço e oramos antes de sair para ir para nossas casas.
E isso tem nos ajudado muito. E eu incentivo você a fazer isso. Antes eu orava dentro do banheiro. Em algumas empresas que eu trabalhava, que meu chefe era tudo perturbado, eu orava dentro do banheiro, né? Eu orava dentro do banheiro, orava no metrô, orava no ônibus. Eu não estou falando que eu sou especial por conta disso. Eu estou falando o que nós precisamos fazer. A oração tem que ser o nosso estilo de vida. A oração tem que ser a nossa conduta de vida. Se você faz tudo sem orar, você já está fracassado. Mas quando você ora antes de fazer tudo, você pode ter sucesso. Porque Deus é o Deus do impossível, não é? Jesus tinha uma rotina de oração e não abandonava por nada. Jesus não abandonava por nada, né? E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando o tempo do nosso dia para estar com Deus, independentemente se as coisas vão bem ou se não vão bem. Nós precisamos orar. Se está tudo bem, precisamos orar. Se não está bem, precisamos orar. Não é verdade? Jesus orava quando as coisas iam mal. Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra. E a Bíblia mostra que em todos eles ele orou, inclusive quando se aproximava o momento de sua morte. Diz o que em Mateus 26, capítulo 42. E se retirou outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afaste de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Então, Jesus, até no momento da cruz, ele orou. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Jesus, ele orava em todo o momento. Em todo o tempo, Jesus orava. Em todo o tempo, Jesus estava tendo uma rotina e uma vida de oração, né? E Jesus, ele também colocou a vontade do Pai acima da vontade dele. Quando ele orou, afasta-te de mim este cálice, não é? Jesus, ele orou dessa forma. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 41 ao 42 diz, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe por que muitas vezes nós não oramos assim? Seja feita a tua vontade e não a minha? Porque a vontade de Deus por muitas vezes vai nos colocar no fogo. Por muitas vezes vai nos confrontar. A vontade de Deus por muitas vezes vai nos tirar das zonas de conforto. E é aí que está o poder de você orar. Seja feita a tua vontade, porque vai te fazer crescer. Não é? E quando eu oro, Senhor, seja feita a tua vontade, ela é feita. Eu lembro que uma vez eu falei para Deus que eu iria trabalhar, não é, na área da comunicação, que eu fiz jornalismo. E aí o João, né, que é da família Amigo, que estava aqui, ele falou assim para mim, Thiago, você não vai usar muito tempo o seu diploma. Não sei nem o porquê você está fazendo faculdade. Eu falei, mano, esse cara tá doido. Eu tô me matando de estudar e ele tá falando que eu não vou usar esse diploma para nada. Ele tá doido, Deus. Deus, o que o senhor acha disso? Aí Deus falou, ele tá certo. Ai, João, não sei se você vai lembrar disso. Meu, eu fiquei com uma raiva. Falei assim, eu tô perdendo 4 anos da minha vida. O senhor falou que era para eu fazer essa faculdade. Para chegar no último momento da faculdade, o senhor falar que eu não vou usar o diploma. Aí Deus falou assim, você não vai usar para a tua glória, você vai usar para a minha glória. Então o seu diploma não é para a sua glória, o seu diploma é para a glória de Deus. E o João falou, Baeta, rasga esse diploma, você não vai usar para nada. E ele tem razão, eu não usei na questão secular, né? Eu usei na questão editorial evangélica, cristã. E era uma coisa que eu sempre falava para Deus, eu nunca quero trabalhar com crente. Onde eu trabalho hoje? Só com crente. Eu falava para Deus, Senhor, me livra de trabalhar com crente. Aí Deus falou para mim, você quer a tua vontade ou a minha vontade? Eu quero a tua, mas eu não quero trabalhar com crente. Estou eu aqui há 13 anos trabalhando com só gente crente. Então, isso vai até tossir. É o ar-condicionado, não é coronavírus. E isso me confrontou bastante, né? Porque eu não queria trabalhar, irmãos, com cristão. Eu não queria trabalhar com crente, que eu achava crente tudo doido. Eu cresci na igreja evangélica, né? Eu fui batizado com 11 anos de idade. Minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos de idade. E quem nasce na igreja sabe que é difícil. Crente é um povo difícil. Eu falava para Deus,
Deus, por que crente vai para o céu? Crente é o povo mais difícil que tem. E aí eu lembro que ele falou assim para mim, porque só vai vir os que era da pá virada. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os enfermos. Então a igreja é um lugar onde eu curo as pessoas. Por isso que tem pessoas assim, você faz parte desse povo. E aí eu falei, ai Deus, meu Deus do céu, né? Amém. Então eu tive que entregar a minha vontade à cruz, né? E é isso que Jesus pede a nós. Não seja feita a minha vontade, a tua vontade, mas seja feita a vontade de Deus. E por muitas vezes a vontade de Deus é que você saia do ambiente que você está e vá para outro ambiente. Por muitas vezes a vontade de Deus é que você se desfaça de alguns certos ciclos de amizade e você vai se sentir chateado por conta disso. Mas se entregar para Deus no início parece ser morte, mas traz vida. Porque o reino de Deus a gente tem que morrer, não é? E a oração nos leva à conformidade com a morte de Cristo. Jesus, ele não murmurou, ele orava. Jesus não murmurava, mas ele orava. A Bíblia conta que certa vez Jesus pregava para uma grande multidão. As horas se passavam e aquele povo começou a sentir muita fome e acreditou que ele e os seus discípulos também já queriam comer alguma coisa, pois já tinham trabalhado muito naquele dia. Porém, não havia quase nada para alimentar aquela multidão, só alguns pães e peixes. Os discípulos, inclusive, já pensavam em uma maneira de mandar todo mundo para casa para se livrarem daquele problema. Isso é verdade, discípulo de Jesus é embaçado. Uns oram para Deus mandar fogo do céu, outros querem mandar o povo embora com fome, né? E Jesus, no entanto, não reclamou. Ele preferiu orar e agradecer. Lá em João 6,11 diz: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então Jesus, ele não mandou o povo embora com fome. Os discípulos já queriam mandar, né? Para se livrar do problema. Mas Jesus encarou o problema. Jesus encarou a realidade. E por ele conhecer a realidade e saber que Deus poderia transformar a realidade através da oração. Ai, Mateus, que susto! Tô aqui no Ágape, irmãos, tudo escuro aqui, esse lugar que nós expulsa, né, as coisas. Ai, Mateus me assusta do nada. Então Jesus, ele... Até me perdi aqui. Jesus, ele repartiu os pães e os peixes, né? Ou seja, Jesus, ele encarou a realidade. Jesus, ele encarou a fome, ele encarou a necessidade. E através da oração, ele transformou essa realidade no sobrenatural. E é isso que o caminho da oração nos leva. O caminho da oração nos leva a transformar a realidade. Por muitas vezes, não é? Nós vamos querer reclamar. Nós vamos querer murmurar. Vocês estão rindo, né, irmãos? Trabalhar aqui no Ágape é difícil, viu? Só quem está aqui que sabe. Que é batalha espiritual, né? Tá tudo apagado. Um prédio de 3 andares, aí me vê um cara do nada aqui, é oração sobrenatural aqui. E Deus mandar os anjos, mandar fogo. E Jesus, ao invés dele murmurar, ele agradeceu. Pai, graças te dou. E é isso que a oração nos faz, agradecer a Deus. É isso que a oração nos faz, reconhecer a soberania e a glória de Deus, não é? E a intercessão, ela faz o quê? A intercessão leva o intercessor a compreender o que Deus está fazendo nos céus. E através da revelação e sabedoria, esse intercessor traz a terra. É o que está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então, o intercessor compreende o que Deus está fazendo nos céus, né? E traz essa revelação através de sabedoria e através de conhecimento para a terra. Então, o intercessor é aquele que se move nos céus e traz a realidade dos céus e a verdade dos céus sobre a terra. E as pessoas no século 21, no ano passado e nesse ano, elas estavam cheias de problemas, não é?
E muitas pessoas não sabem como enfrentar os problemas. E elas começam a procurar soluções em tudo, qualquer tipo de lugar, não é? Começa a procurar em religiões, começa a procurar em remédios, começa a procurar em muitos outros lugares onde não está a presença do Criador para trazer a solução. E a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né, tem que oferecer o povo o que o povo está procurando em termos de confronto espiritual, porque a igreja é a extensão de Cristo. Então, o sobrenatural faz parte da igreja, não é? E o sobrenatural vem através da oração. O sobrenatural vem através do nosso contato direto com Deus. E esse contato com Deus foi se perdido no Éden, quando Adão caiu. Adão, ele perdeu o domínio e o governo quando ele caiu. Ele jogou fora o privilégio de ser co-governador com Deus. Ele entregou de bandeja o privilégio de ser regente da criação, mordomo da criação com Deus. Por isso Deus teve de enviar o seu filho Jesus. Deus enviou Jesus, não é? Para quê? Para que ele fosse o segundo Adão e nos restaurasse isso. Que Deus nos restaurasse a intimidade, não é? Através da mente, através dos sentimentos, através das nossas emoções, das nossas faculdades, não é? E é isso que a oração nos faz. A oração resgata o dominar. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: Thiago, você não quer ir orar no meu lugar de ser, onde eu trabalho? Eu falei: quero. Aí eu fui com essa pessoa orar. A pessoa que estava trabalhando com esse meu amigo ficou endemoniada quando eu cheguei. E aí meu amigo falou assim: Baeta, o que você está fazendo? Eu falei: nem comecei a fazer, eu só cheguei, a pessoa ficou endemoniada. E aí eu comecei a orar, não é? E o demônio saiu. E aí as pessoas do serviço viram o que estava acontecendo. E Jesus foi glorificado naquele lugar, né? Por que ele foi glorificado? Porque ele entrou naquele lugar. Irmãos, quando você ora, você é igual Daniel dentro da Babilônia. Você é igual José dentro do Egito. Você traz o governo dos céus. Você manda embora tudo que é de trevas, tudo que é de ruim, tudo que é de difícil. E você traz o reino, você traz o favor, você traz a graça de Deus. Então, no seu ambiente de trabalho, o que vai fazer a diferença não é o seu diploma. Não é a sua qualidade apenas. Isso é fisicamente que faz a diferença. Mas o que vai te sobressair, te fazer sobressair aos demais é a unção. José não governou o Egito através de diploma. Davi não foi rei através de diploma, certo? O que fez a diferença neles foi a oração. Foi uma vida com Deus. Foi trazer o que estava no céu para a terra. Foi pensar conforme a mente de Deus, não é? Moisés não foi um grande líder através de diploma e faculdade. Moisés foi um grande líder porque ele era manso. Olha só o que diz Números. Abram comigo Números. Números. Deixa eu abrir aqui para ver se eu coloquei aqui. Números capítulo 12 diz o seguinte. Números capítulo 12 diz o seguinte: Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher da Etiópia. E assim questionaram: porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: Vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e a Miriam. Ambos se apresentaram. Então Yahvé disse: Ouvi, pois, as suas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos.
Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas, e a ele foi revelada a forma do Senhor. Porque ousaste falar contra meu servo Moisés, então a ira de Deus se inflamou contra eles, e ele os deixou. Então aqui mostra claramente que Deus falava face a face com Moisés no versículo 8. Mas também mostra claramente que Moisés foi um grande líder porque ele tinha intimidade com Deus. É igual uma máquina de computador. Quem sabe lidar com a máquina é o manual. Quem sabe lidar com a empresa que você trabalha é Deus, porque Ele que trouxe a inteligência para o desenvolvimento da sua empresa, porque Ele é o Criador. E quando você se relaciona com aquele que tem o manual da sua empresa, que colocou o projeto no coração do seu chefe, do seu líder, e o teu líder e o teu chefe não tem resposta para aquilo, você é o canal de Deus, através da oração, para sustentar a tua empresa e deixar ela debaixo do governo de Deus. Então, quando você ora o que está no coração de Deus, Deus prontamente realiza. Mas quando você ora o que está no teu coração, Deus não vai realizar nada. E Tiago fala, vocês não recebem nada porque não sabem pedir, porque vocês pedem para o seu próprio benefício e não para a glória de Deus. Então, quando nós oramos para o benefício próprio, Deus não vai ser glorificado. Não estou falando aqui que você não deve orar por sua cura, para o seu casamento, que você não deve orar para a sua vida profissional, espiritual, sentimental. Não é que também você não deve orar para você mudar de casa, que você não deve orar para ter coisas. Não estou falando isso. Só estou falando o quê? A nossa oração não pode ser uma oração egoísta. A nossa oração tem que ser uma oração fraternal. Tem que ser uma oração altruísta, onde eu vou orar para o meu próximo. Eu vou orar por mim, mas eu também vou orar para o meu próximo. Vou orar pela minha empresa, pelo meu bairro, pela minha rua. Não é? E vou pedir para que a glória de Deus venha sobre a cidade de São Paulo, venha sobre o bairro que eu moro, o bairro da minha igreja, venha sobre os lugares, porque aí haverá uma coletividade da presença de Deus, não é? E Jesus restaura esse domínio e esse governo espiritual, não é? E o homem não só perdeu o privilégio, mas perdeu a vida em Deus e assim morreu. E se continuasse neste passo a passo, a humanidade iria morrer sem Deus e se perderia para sempre. Mas Jesus uniu em si todas as coisas e revela esse poder para a sua igreja. Então, quem nos traz a revelação de todas as coisas é Jesus. E ele desenvolve em nós uma mentalidade profética. Ele desenvolve em nós uma mentalidade poderosa, não é? Ele desenvolve em nós uma mentalidade celestial. E quando você tem uma mentalidade bíblica, onde você consegue entender a linguagem bíblica e você ativa isso na sua vida, você tem a resposta para as suas orações. Porque a palavra de Deus em Isaías 55 diz o seguinte: a palavra de Deus não volta vazia. Então, se você ora a palavra de Deus, o que está na Bíblia, a sua oração será respondida. Mas se você ora o que está apenas na tua alma e não o que está no teu espírito, não haverá resposta, porque Deus não fala a alma, Deus fala a espírito, porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E lá em Romanos, não é? Romanos capítulo 8 diz que as pessoas que andam em espírito são filhos de Deus. E quem anda em espírito, Deus se agrada e Deus se alegra. E essa pessoa, ela precisa orar o que está no espírito, porque é de espírito ao espírito de Deus. E é do espírito de Deus ao nosso espírito, que vai sobressair as nossas faculdades. Então, não é uma oração da alma, uma oração almática, é uma oração do espírito. Irmãos, o mesmo Deus da Bíblia se revela a nós através da pessoa de Jesus. O reino de Deus foi encarnado na pessoa de Jesus. Então, quando eu busco a Jesus, quando eu busco o conhecimento da pessoa de Cristo, quando eu busco o conhecimento do Senhor, através de Jesus, eu tenho a revelação dele. Estão comigo? Então, você quer ter resposta para as tuas orações? Eu não vou trazer respostas para as tuas orações nessa live.
é a sua intimidade com Jesus, é a tua busca através da palavra, é a tua busca através do conhecimento de Deus, que vai te fazer entender a vontade dele. Eu não tenho resposta para as suas orações. Eu não tenho resposta se oração em línguas é isso, ou oração em línguas é aquilo, se orar para amarrar principado é certo, errar. Quem tem a resposta é Jesus. Então, o que Jesus disse? Vá no teu secreto, feche a porta e vai ter com o seu pai, porque ele vai te recompensar. Quem tem a resposta eficaz para todas as tuas perguntas é a Bíblia. É a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo. O resto você pode procurar no Google. e sondar, né? E ver se aquilo está realmente de acordo com a palavra de Deus. Mas você precisa buscar a Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não é o pastor que vai te levar ao Pai, não é o padre que vai te levar ao Pai, não são os santos que vão te levar ao Pai, porque Paulo fala, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo. Existe apenas um mediador. Então, não são as coisas criadas que vão te levar a Jesus e ao sobrenatural, mas sim o próprio Criador. Então, quando você se relaciona com o próprio Criador, não há espírito de engano, porque o diabo, até no anjo de luz, pode se transformar para nos enganar. E o diabo, ele usa técnicas até espirituais para nos enganar. O que ele falou para Jesus? Atira-te daqui para baixo, um falso sobrenatural. O diabo simplesmente usou a palavra de Deus e a distorceu para que Jesus pudesse fazer aquilo. Mas se Jesus não tivesse o conhecimento da verdade dentro de si, ele nunca iria conseguir vencer o diabo. Por quê? Porque ele veio como homem. E o que fez Jesus ser Jesus foi porque ele dependeu do Pai. O que fez Jesus andar em autoridade foi a dependência dele do Espírito Santo. O que fez Jesus vencer o diabo no deserto foi a palavra de Deus. Então, quando você ora, dependendo do Senhor, e não das tuas faculdades intelectuais, eu sei orar muito bem, eu sei decorar 5.000 versículos, não é isso que vai te fazer diferente. Expulsar demônios. Irmãos, expulsar demônio é a coisa mais fácil, porque tem que sair no nome de Jesus. Não é no nome do homem, não é no nome de um ministério, não é no nome de uma pessoa, é no nome de Jesus, o demônio sai. O difícil é você ter uma vida constante com Jesus. Por quê? Os demônios se sujeitam a Jesus. Então você não tem que buscar expulsar os demônios. Você tem que buscar conhecer a Cristo. Você tem que buscar a conhecer o caráter de Cristo. Jesus é a resposta para todas as nossas dificuldades. Quanto mais intimidade você tem com Jesus, quanto mais você busca conhecer a Cristo, quanto mais você busca orar o padrão dos céus, mais respostas Jesus vai te dar, não é? O próprio jardim demonstrava o céu na terra. Que jardim? O jardim do Éden. E a razão para a existência de um lugar extraordinário de paz e ordem divina como aquela que era extrema. A rebelião de Satanás trouxe uma cicatriz para o que fora esse acontecimento, não é? Então o diabo, ele causou um estrago na vida do homem, não é? E Jesus veio restaurar. Jesus veio reconciliar. Jesus abriu uma atmosfera de paz em meio à guerra, não é? Jesus trouxe luz em meio às trevas. Jesus trouxe ordem em meio ao caos. Ele é a plenitude, não é? Jesus, ele é a plenitude, ele é o Filho de Deus. Nunca houve uma batalha entre Deus e Satanás, irmãos. Nunca houve, né? Nunca houve. Todo o reino das trevas poderia ser extinto para sempre com uma palavra. Porém, Deus escolheu entregar a autoridade para os seus filhos. O diabo não tem o poder para batalhar contra Deus. Por isso ele quer destruir a mim e a você. Nós só vamos conseguir vencer o diabo debaixo da intimidade com Jesus. Debaixo de um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, não é? Nós não devemos subestimar o nosso inimigo. Ele conhece toda a humanidade. Pedro subestimou a Satanás e Pedro acabou negando a Jesus.
Satanás entrou em Judas e este traiu a Jesus. E eram pessoas que estavam próximas a Jesus. Tanto Judas quanto Pedro estavam próximos a Jesus, não é? Satanás tentou desviar Jesus do seu propósito através da vida de Pedro. Abra comigo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 22 a 23. Mateus 16, do 22 ao 23. Diz assim: Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Olha que coisa interessante. Pedro estava lado a lado com Jesus. E Jesus, ele teve o discernimento para ver que a pessoa que estava ao lado dele estava sendo usada pelo diabo. Muitas vezes as pessoas que estão ao teu lado não vão entender o propósito de Deus para sua vida, não é? E Pedro era amigo de Jesus, mas abriu espaço para que Satanás influenciasse a sua mente. Satanás tentou manipular a Jesus, falando sobre as características de Deus, que Deus era bondoso, que Deus era protetor, mas Jesus sabia que isso era sedução do diabo para enganá-lo. Pessoa que ora conhece ao pai. É a mesma coisa um filho que conhece o pai e a mãe. Eu, quando era criança, né, minha mãe olhava para mim brava, eu já sabia que eu tinha feito coisa que ia dar ruim, né? Só pelo olhar da minha mãe e do meu pai eu já sabia que ia dar ruim. O que é isso? Intimidade. Só da forma que eu chego em casa, minha mãe sabe como eu tô. A forma que eu bato a porta. Isso é intimidade. Se eu tô bem, se eu não tô bem. Meu pai era a mesma coisa. Ó, o Thiaguinho foi direto pro quarto, nem quis comer. Então, o meu pai me conhecia. Meu pai faleceu, mas ele me conhecia muito bem porque era meu pai. E a minha mãe me conhece porque eu sou filho. E Deus nos conhece porque nós somos filhos. Então, quando você tem intimidade com Deus, você não é enganado. Resumindo, você não é trouxa. Né? Você não é trouxa. Você não é feito de trouxa. Você não faz papel de trouxa. Porque você conhece. E Deus te revela as pessoas. Muitas pessoas falam: ah, Baeta, essa pessoa falou isso de você. Eu falo: tá bom, você não está espantado? Eu falei: não, eu sei qual é a natureza humana, eu sei que eu também não presto, então tá tudo certo. Né? Porque eu sei que eu sou ser humano, o ser humano é falho. Então, eu ser orgulhoso e falar: ai meu Deus, me escandalizei, me feri. A gente fica chateado, é óbvio, a gente fica chateado. Mas é ser humano, irmão. Ser humano, se com Cristo já é difícil, imagine sem Cristo. Fica a dica, não é? E 1 Pedro 5,8, o nosso adversário anda ao nosso derredor, né? 1 Pedro 5,8 fala que o nosso adversário anda ao nosso derredor. Ele ruge como um falso leão, buscando a quem possa tragar. E é isso de verdade. Eu lembro que eu fui na África, que eu contei pra vocês, inclusive eu trouxe esse leão que eu ganhei de lá da África, né? Esse daqui. Quase fiquei preso na alfândega por causa do peso do leão, que é muito pesado mesmo. Feito de uma madeira muito pesada. Eu ganhei de um apóstolo que a gente ficou lá na África. E lá na África existe a unção do falso leão. E essa unção do falso leão são pessoas que se dizem cristãs e que dão uma unção de um leão dentro da igreja. E essa unção mata, de verdade, irmãos. Essa unção lá na África mata as pessoas. E as pessoas acham que é dos céus, e não é. É um falso leão. Então, muitos pastores estão orando contra essa falsa unção lá dentro da África, né? E teve uma missionária que eu lembro na África, que ela estava com um problema muito grave nas costas. E nós começamos a orar.
e ela pediu uma oração. Eu chamei a doutora Neuza para orar por ela. Quando nós fomos orar por essa irmã, eu tive uma visão onde ela tinha tomado um líquido com veneno e quase estava matando ela. E nós começamos a orar, e aí nessa oração eu comecei a vomitar, porque nós temos uma oração de identificação. Eu comecei a vomitar, passar mal, desmaiei, foi um caos. Ao invés da irmã passar mal, quem passou mal fui eu. E aí, né, eu levantei assim, depois que me acordaram e tal, eu levantei e a doutora Neuza falou: o que você via? Aí eu falei pra ela: eu via um homem com cabelo branco dentro de uma base missionária que deu um copo de água para essa menina tomar, essa missionária, e ela tomou, né? E quando ela tomou esse copo de água, ela tomou veneno e ela quase morreu. E isso foi porque esse missionário se dizia um falso leão, né? Ele era um falso leão, mas ele se dizia um missionário de Deus e entrava nas bases missionárias para matar os verdadeiros missionários. Mas o que a palavra de Deus diz? Se nós tomarmos alguma coisa venenosa, está lá em Marcos. Abra comigo, por favor, Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 18 diz assim: pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Foi isso que nós fizemos lá na África. Falamos: Senhor, a tua palavra diz que nós vamos expulsar demônios no teu nome, falaremos novas línguas, pegaremos serpentes com as mãos, e se bebermos algo mortífero, não seremos mortos. Nós começamos a orar. E essa menina expeliu isso para fora, o veneno, né? E eu também, como ato profético, e ela foi curada. E ela conta esse testemunho. Inclusive, ela estava nesses tempos no Brasil, é a irmã da Miriam, eles fazem parte de uma a esposa do Tiaguinho, né? Que eram da Imosp. E nós vemos isso na África, né? E a palavra é real. Agora, se você vai para o campo missionário e não acredita no que está escrito na palavra, você vai passar umas dificuldades, porque é real. Existe o inimigo, mas existe alguém maior do que inimigo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não vai causar dano na família, relacionamentos, ministério, empresa, sociedade, não vai causar nada, porque o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós precisamos então, para finalizar, entender o nosso posicionamento com Jesus, o lugar do intercessor, né? Que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios, vocês entenderam, irmãos, essa aula de hoje, essa devocional? Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Nós temos um posicionamento que é nos céus, não é? Juntamente com Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 6. E nosso lugar de guerra é acima dos principados e potestades. Temos o lugar nas regiões celestiais juntamente com Cristo, onde Ele nos coloca com Ele numa mesa junto com o Pai. E é desse lugar que devemos olhar as coisas, é de cima para baixo, não de baixo para cima. Quando eu olho da perspectiva de Deus, eu não vou perder coisas com as coisas medíocres da terra. Eu vou pensar conforme a mentalidade dos céus. Pessoas que pensam com a mentalidade da terra são pessoas medíocres. Pessoas que pensam com a mentalidade dos céus são pessoas que vivem com a mente, com o coração e com os pensamentos das coisas dos céus, não é? E nós temos que enxergar as coisas a partir da ótica de Cristo. A oração abre os céus. A oração revela Jesus. A oração é o processo de prestar atenção em Deus. Oração é um processo de prestar atenção em Deus. Orar é prestar atenção em Deus. Então, a arma que eu vou falar hoje, a 17ª arma, é orar, é prestar atenção em Deus. Quando você ora, você está prestando atenção no que Deus está falando,
no que Deus está fazendo e você é apto para fazer a vontade dele, não é? É o momento de ouvir o que Deus quer realizar. Oração é o momento de ouvir o que Deus quer realizar. Pessoas que viviam na presença de Deus conheciam a vontade dele sobre as suas vidas. Que era o caso do profeta Samuel, Abraão, José, Davi, Jeremias, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo. Eram pessoas que prestavam atenção no que Deus estava fazendo. Eram pessoas comuns. Não eram pessoas extraordinárias. Não é? Eram pessoas comuns. Pessoas que estavam lá, né, do nada, e estavam vendo o que Deus estava fazendo e falavam: eu quero seguir essa onda, eu quero seguir essa nuvem, vou. Pessoas comuns, pessoas no dia a dia. Não eram pessoas extraordinárias, pessoas que eram não, eram pessoas que só prestavam atenção em Deus. Jeremias, José, Davi era um dos mais comuns, não é? Davi era um dos mais comuns, que prestavam a atenção em Deus, não é? E Isaías não era tão comum, mas também era uma pessoa comum. Eram pessoas do cotidiano, pessoas que estavam lavando ali a louça, estavam ouvindo a Deus. Samuel estava dormindo de boa, ouviu a voz de Deus, não é? Abraão estava do nada, ouviu a voz de uma poderosa e chamou para uma terra distante. José era uma pessoa comum. Davi era um pastor de ovelhas. Jeremias vivia no meio de um povo doido, né? Isaías, de um povo que falava, tinha boca suja, boca pesada. Moisés era gago, matou. Então, assim, a Bíblia só tem gente da pá virada. Um que era gago e matava, né? Que a gente estava conversando, né? Uma que era prostituta, o outro que era adúltero, mas era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia pega gente da pá virada, gente torta, curva de rio, e transforma essas pessoas para a glória de Deus. Então, quando eu foco e eu leio a Bíblia com a ótica de ser transformado pela e para a glória de Deus, a minha vida começa a fazer sentido. Amém? Espero que vocês tenham compreendido. E a 17ª arma é orar, é prestar atenção em Deus. Então, que nós possamos ser pessoas comuns. Não queira ser uma pessoa extraordinária, não queira ser uma pessoa sobrenatural, porque sobrenatural são anjos, não é? Mas seja uma pessoa que se mova no sobrenatural. Seja uma pessoa que se mova no Espírito, não é verdade? Quando nós nos movemos no poder do Espírito e não no poder da alma, nós somos pessoas que temos um acesso ao sobrenatural. Então, busque ser uma pessoa comum para se transformar numa pessoa extraordinária. Olha que coisa linda. O Deus extraordinário se tornou ordinário. Para mostrar que o ser ordinário é você prestar atenção em Deus e se transformar em extraordinário. Foi um Jesus que tinha uma coroa de ouro, deixou do lado e pegou uma coroa de espinho. Foi um Jesus que tinha um manto real e na cruz foi rasgado o manto dele. Então, assim, e foi um Jesus que andava de sandálias. Jesus, um rei, ao invés de entrar no cavalo bonito, pomposo, entrou no jumento. Então, Jesus, ele se movia no cotidiano. Jesus, ele não buscava coisas extraordinárias. Ele buscava Deus dentro do ordinário. E o ordinário de Jesus se transformava em algo extraordinário. Você quer ter uma vida extraordinária? Coloque Deus dentro da sua vida e você viverá coisas grandiosas para a glória dele. Deus é extraordinário. Amém? Eu vou orar para que o Senhor venha nos abençoar. Pai, eu te agradeço por essa devocional. Eu peço que o teu Espírito Santo nos enche, nos motive a buscar o teu reino em primeiro lugar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha nos ensinar a orar. Como diz a tua palavra, o apóstolo Paulo disse, nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito intercede dentro de nós. Espírito Santo, vem interceder por nós. Espírito Santo, quando nós estivermos fracos, tristes, doentes, abatidos, que nós possamos ter a mente em ti e que o Senhor venha nos mover a algo sobrenatural, extraordinário. Pai, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo venha nos avivar. Senhor, aviva a nossa mente, aviva o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, que a sua verdade seja revelada a nós, que a tua graça seja revelada a nós, que a tua mente seja revelada a nós e que nós possamos viver algo
extraordinário contigo nessa terra, Pai. Dentro do nosso cotidiano, do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa devocional, Senhor, do nosso relacionamento de amizade, no casamento, no namoro, Senhor, na amizade, que tudo seja para a Tua glória. Mais uma vez, Pai, venha nos abençoar e que possamos ser cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão?